Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso bate-papo semanal LedoCast para compartilhar um pouquinho mais sobre o reino de Deus, sobre liderança, sobre espiritualidade, né? Masculinidade também. E hoje eu estou com um tema bem interessante, mas antes da gente entrar no tema eu quero te convidar a você não se esquecer de curtir, compartilhar. Eu não sei qual a plataforma que você está, se é no YouTube, te inscreve no canal, se é no Spotify, te inscreve também aí. Não esquece de compartilhar também com os teus amigos e nos ajudar a propagar mais ainda sabedoria de Deus, palavra de Deus e o reino do nosso Senhor. Hoje eu quero falar com você o tema como saber se você está esfriando espiritualmente, porque é possível que você esteja esfriando e você não esteja percebendo. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque nem sempre o esfriamento espiritual começa com um grande pecado, ou com uma queda, com um escândalo, né? Na verdade, todo escândalo, toda queda começa com algo muito sutil. Começa com um desviar, muitas vezes imperceptível. Na verdade, na maioria das vezes, são pequenas distrações que vão nos tirando do caminho. Pequenos afastamentos, pequenas concessões que a gente abre na nossa fé. E, infelizmente, quando a gente vê, a gente já está distante do Senhor, a gente já está longe do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre isso, né? Porque tem pessoas que eu conheço, gente, que continuam frequentando a igreja, que continuam vivendo a vida normal, cristã, né? Mas que, às vezes, algo dentro começou a mudar. O coração afastou, a pessoa já não tem mais vida de oração, ela já não tem mais prazer na palavra de Deus, ela se afasta dos amigos da fé, quando ela vê, ela está desviada, e às vezes tem gente que está desviado dentro da igreja. Como a gente pode verificar se isso está acontecendo na nossa vida? Eu quero, antes de entrar nos tópicos aqui para você identificar se é a tua realidade hoje, eu quero citar aqui, antes disso, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tá bom? Porque aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 4, é uma carta sendo escrita à igreja de Éfeso. E nessa carta, Jesus está falando, olha, eu tenho contra você, porém isto. Então ele fala algumas coisas antes e ele dá agora uma correção, uma palavra de correção. Eu tenho contra você isso, você abandonou o seu primeiro amor, né? Então, é possível que chegue um momento da nossa vida que Jesus vire para nós e diga, cara, eu tenho algo contra você, você abandonou o primeiro amor, ou você esfriou na fé, ou você se afastou de mim. E o que é interessante a gente falar aqui é que Jesus não está apenas dizendo, olha, vocês não sentem mais o que vocês sentiam no começo, porque a fé não é somente sobre sentir. Passa pela emoção, passa pelo sentir. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu deixei de ocupar o lugar principal no coração de vocês. A palavra que primeiro amor, a palavra primeiro é próton. E próton é traduzido do grego para o português como primeiro, mas não é somente o primeiro de uma série, mas é o único, ou é o melhor, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, vocês abandonaram o melhor amor. Sabe, aquele amor onde vocês me colocavam como primazia, quando eu era a principal fonte de vida para vocês, agora eu estou secundário. Agora eu me tornei mais um adereço na tua vida wellness, eu me tornei mais um adereço no teu bem-estar de vida. E Jesus, ele não quer ser um adereço, ele quer ser o centro da nossa vida, né? Então, esse é um perigo da gente esfriar espiritualmente, a gente parecer que está perto de Jesus, mas quando a gente vê, nosso coração está longe, a gente está distante. Então, hoje eu quero falar algumas coisas para você perceber se você está esfriando espiritualmente. Primeiro, você perde o prazer nas coisas espirituais. Gente, é isso mesmo. É quando a vida de oração ela começa a se tornar menos interessante do que assistir uma série no Netflix. Ou quando a descoberta da revelação da palavra já não tem mais o prazer que você tinha antes, e agora você tem mais prazer numa leitura de um conto romântico que tá no best-seller aí da Amazon, né? E aí você perde o prazer daquelas coisas que antes você via com olhos e os teus olhos brilhavam para as coisas de Deus, né? Então é quando a oração vira obrigação, quando ler a Bíblia se torna algo pesado, algo chato, quando o culto já não mexe mais com você, você vem pro culto, participa, vai embora e
e a mesma coisa, né? Você já não tem aquela expectativa no coração. Antes você buscava Deus com fome, mas parece que agora você busca de um lugar de saciedade. Parece que você busca de um lugar onde você encontrou em outras coisas da vida prazer e a tua fome já não é mais a mesma como antes, né? Ou então quando você começa a buscar só porque você precisa. Né? Poxa, eu tive um dia difícil, né? Meu coração tá meio dolorido, eu tive uma resposta negativa no trabalho, ou meu namorado me tratou mal e agora eu vou pra igreja porque eu tô precisando, né? Então, assim, é quando a gente deixa realmente aquele lugar de, cara, eu faço porque eu tenho prazer em Deus e a gente começa a fazer porque, ou só porque a gente precisa, ou porque se tornou mais um a fazer na nossa lista de afazeres da nossa vida, sabe? E a verdade que eu quero que você entenda é que quando existe uma vida espiritualmente saudável, existe esse desejo pela presença, né? Então, pessoas que estão saudáveis espiritualmente são pessoas famintas. E é por isso que a gente sempre fala, cara, aumenta a tua fome, aumenta a tua expectativa, sabe? Deseja isso. Por quê? Porque fome é sinal de saúde. Lembra quando você ficou doente em algum momento, você pegou uma virose, aí você perdeu a fome, né? E você ficou sem apetite. Por quê? Porque pessoas doentes não têm apetite. Então é um sinal de esfriamento espiritual, é a ausência de prazer nas coisas espirituais. Esse é o primeiro. Mas o segundo é que o pecado começa a não te incomodar mais. Sabe, quando passa aquele vídeo lá, né, daquela mulher dançando, e aí você fica lá de boa e aquilo já não gera mais aquele temor no teu coração, né? Parece normal ficar vendo foto de homem sensual, mulher sensual, ou então quando o pecado já não gera mais aquele temor, tipo assim, cara, eu vou entristecer o Espírito Santo se eu permanecer nisso aqui, ou eu vou me afastar do Senhor, de alguma forma a minha conexão com Deus vai esfriar se eu permanecer nisso, e aquilo começa a não incomodar mais, aquilo se torna já para você algo corriqueiro, sabe? Você começa, de alguma forma, a negociar convicções também, ou a justificar alguns comportamentos. Não, eu fiz isso porque aquilo, né? Não, eu fui para aquele lugar lá que você sabe que não é mais teu lugar para estar por causa... porque alguém me fez aquilo. E a gente começa a dar desculpas, né? A gente começa a brincar com coisas que antes a gente levava muito a sério e aquilo começa a se tornar banal. E aos poucos o nosso coração vai enrijecendo. Porque se tem algo que o pecado gera, gente, é esse enrijecimento do coração. Nosso coração a gente vai perdendo o temor, o pecado vai entrando, a gente vai perdendo o senso de devo, não devo, e quando a gente vê, a gente já está envolto nessa bola de neve de pecado, e quando a gente vê, a gente já esfriou. A gente já está tendo uma vida distante de Deus, a gente já não tem mais vida de oração, a gente está já consentindo com certos comportamentos que a gente sabe que não devemos mais ter, ou vivendo certos pecados que não deveria mais viver. E quando a gente vê, o coração endureceu. E aquele coração que era de pedra se tornou carne, agora está voltando a se tornar de pedra de novo, né? Que isso não seja uma realidade na tua vida, sabe? Porque a verdade é que ninguém se afasta do dia para a noite. Talvez esse podcast hoje seja para te trazer esse alerta, sabe? Volte a ter prazer nas coisas de Deus. Também não deixe com que o pecado se torne algo que não te incomoda. O pecado precisa nos incomodar, né? E o terceiro, um terceiro sinal de que você está esfriando é quando você tem tempo para tudo menos para Deus, né? E aí você usa uma desculpa dizendo, não, a minha agenda está muito corrida. Na verdade, tempo é prioridade, né? Então, quando a gente prioriza as coisas de Deus, a gente vai priorizar a sala de oração, a gente vai priorizar o link das casas, a gente vai priorizar o culto, a gente vai priorizar os relacionamentos com as pessoas de Deus, e tudo isso é uma questão de prioridade. Eu já vi muitas pessoas no momento que casa, aí afasta. Então tem filho, pelo rolê de ter filho, começa a esfriar. Cuidado! O teu filho não pode ser um empecilho para a tua fé, o teu filho precisa ser um participante da tua fé. Porque se o teu filho te afasta de Deus, você está fazendo mais ou menos o que Abraão viveu quando veio o Isaac dele. Ele quis o Isaac e acabou que o Isaac começou a tomar o coração de Abraão. Por isso Deus vai falar, me entrega o teu Isaac, né? Então a gente precisa ter cuidado para que aquilo que a gente tanto pediu para Deus não seja justamente o que vai nos roubar da presença de Deus, né? E às vezes aquilo que a gente orou tanto é o que se torna um empecilho, né? Então tem gente que tem tempo para tudo menos para Deus. Isso é um sinal de esfriamento, sabe? Passa horas no celular e poucos minutos com Deus.
Existe uma energia para entretenimento, para série, para distração, mas para buscar presença não tem tempo, não tem energia. Né? Isso revela muito aonde está o nosso coração. A Bíblia vai dizer, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Né? Então as fontes da vida, elas procedem de dentro do coração. E é por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. E o nosso coração precisa não ter um tempo para Deus, mas o nosso coração precisa estar derramado para Deus. Porque quando o nosso coração está 100% derramado para Deus, então a gente de fato encontra energia, propósito, força, intencionalidade para fazer todas as outras coisas. Anota isso, o fogo espiritual não se mantém sozinho, é necessário tacar lenha. Quarto lugar. Quarto empecilho, como saber se você está esfriando na fé. Quarto indicativo, você começa a perder sensibilidade. Você perde temor, perde compaixão, né? Já não tem mais a compaixão pelo perdido, já não tem mais compaixão pelo pobre, pelo miserável, pela viúva, pelo órfão, já não tem mais consciência espiritual, e aí você perdeu a sensibilidade. Uma das características que a gente percebe quando alguém tá frio na fé é que ela perdeu a sensibilidade com as pessoas. Ela briga no trânsito, ela olha a criança carente, já não tem mais compaixão, ela briga com a esposa porque tanto faz, ele briga com a esposa briga com ele, sente ciúme, vai pra carne. Perdeu a sensibilidade. Por quê? Porque esfriou na fé e não percebeu. Esses são indicativos de pessoas que estão aos poucos se afastando. Coisas que antes tocavam o teu coração, agora parecem exagero. Aquilo que te fazia chorar já não faz mais te fazer chorar. Né? Então você talvez tenha deixado esse lugar, né, de sensibilidade. Quando você perde a sensibilidade, opa, é um alerta. Talvez eu esteja longe de Deus. Porque o que gera sensibilidade no nosso coração, o amor ao próximo, o amor pelas pessoas, é uma vida próxima do Senhor. Se você não está mais sentindo amor pelas pessoas, na verdade você está sentindo raiva delas, é um grande indicativo que você se afastou de Deus. Volta para o caminho do Senhor. Quinto lugar, você começa a se afastar de ambientes que antes te confrontavam. E agora você não aceita mais o confronto. Esse também é um sinônimo de alguém que se afastou do Senhor, que está mais frio na fé. Quem está esfriando normalmente começa a evitar comunhão, discipulado, confronto, profundidade e começa a buscar somente relacionamentos superficiais. Os teus relacionamentos, eles indicam também a tua proximidade de Deus. Gente que quer crescer na fé é gente que quer estar com outras pessoas que afiam você. Com outras pessoas que não dizem só o que você quer ouvir, mas dizem o que você precisa ouvir. Pessoas que botam o dedo lá na tua ferida e dizem, cara, isso aqui não tá legal. Você precisa corrigir isso aqui, você precisa voltar para o Senhor. E muitas vezes a gente percebe esse esfriamento quando a gente busca relacionamentos superficiais. Tá bom? Então, quando o coração esfria, a luz começa também a incomodar. Né? A gente afasta de Deus e aquelas pessoas que são luz na nossa vida, a gente começa a naturalmente também rejeitá-las, nos afastar delas. Então, eu quero te trazer uma conclusão hoje, te dizer a boa notícia de tudo isso, é que Deus tem poder para restaurar o fogo da tua paixão. Né? Deus tem hoje poder. Talvez você está frio na fé, você percebeu, poxa, eu estou com um desses aspectos, 2, 3 ou talvez até todos. Então, se você identificou, talvez você está longe de Deus. Talvez você se afastou. E a boa notícia é, Deus quer restaurar o fogo dele. Pedro nega Jesus, mas depois ele vai voltar em Pentecostes com o fogo do Espírito sobre ele, ele volta queimando para Jesus. Sansão perde a força, mas Deus ouve a oração, libera uma última força sobre Sansão, ele derruba lá as colunas e ele cumpre o propósito dele mais uma vez. Deus dá mais uma chance. O filho pródigo se afasta, mas o pai fica esperando ele de braços abertos lá, falando, filho, volta. Filho, vem pra cá, eu te quero, eu tenho uma sandália para pôr nos teus pés, anel no dedo e novas vestes para colocar na tua vida. E talvez hoje a pergunta não seja, será que Deus ainda me quer? Mas talvez a pergunta seja, será que eu estou disposto a voltar para o Senhor? Nunca é tarde para voltar para o Senhor, nunca é tarde. Se você percebe que esfriou, hoje é o dia de você voltar a esquentar a tua fé. Amém, meus irmãos? Envia para alguém esse podcast, alguém que você sente que está meio longe, que precisa ouvir de Deus e precisa voltar. Compartilha se você também foi abençoado hoje. Não esquece, se possível, na plataforma que você está, comentar. Comenta aí embaixo, se não é possível comentar, só curte, compartilha com alguém.
Que Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado a perceber, talvez, áreas que você não havia percebido. Até o próximo podcast. Toda semana a gente tem um bate-papo aqui no LedoCast sobre fé, espiritualidade. Eu te espero semana que vem. Valeu.